Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aqui iniciando mais um dia. O tema de ontem foi um tema bem interessante, né? Falando sobre aquele pecado que. Como é que a gente pode orar por um pecado que pode ser para a vida, pecado para a morte? Como é que é isso? E ontem a gente explicou o que que seria a morte ali, o que que seria o contexto de vida, não é simplesmente viver, né? Mas ter oportunidade de arrependimento. Assista lá se você ainda não assistiu. E hoje, um outro tema sobre. Outro tema não, um outro ponto sobre o mesmo tema, mas o que normalmente a gente diz que é o pecado que não tem perdão. Você já ouviu falar? É o pecado contra o Espírito Santo. Que pecado é esse? Por que que não tem perdão? Como é que é isso? Eu posso falar contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo eu não posso falar. Se eu falar contra ele, eu vou perder, morrer, né? Perder, perca eterna. Será que o Espírito Santo então é maior que Pai, maior que Filho? Obviamente que não é uma comparação de pai, de filho, né, de Espírito Santo, um sendo maior que o outro, mas a gente vai entender esse texto de Mateus, tá? Está em Mateus, está em Marcos também. A gente vai ver aí esses dois textos e um outro texto que fala sobre a missão do Espírito Santo. Então, tem a ver, esse texto tem a ver com a missão do Espírito Santo também na minha vida, na sua vida, na vida de todos aqueles que estão aqui na Terra. Bem, eu não sei como é que está o seu dia, espero que o seu dia esteja muito bem, tá? O meu está ótimo. Todos os dias, né? Mesmo com sol, com chuva, a gente sempre se sente bem porque a gente entende que o Senhor cuida de nós. E a cada dia a gente tem aprendido, pelo menos eu tenho aprendido bastante, estudando a Bíblia aí todos os dias, como eu já disse, eu estudava ela todos os dias, sempre. Só que agora a gente não só estuda, né? Mas a gente estuda para, entre aspas, né? Pregar, dar uma meditação todo dia. E isso acaba desenvolvendo. No caso, para mim, acabo compreendendo mais coisas, sabe? E que eu agradeço a Deus de ter essa oportunidade. Espero que você também tenha aprendido ou esteja aprendendo a cada dia um pouquinho mais. Às vezes a gente fala mais, né? Gasta um pouquinho, mas acredito que você vai aprender. Sempre que você assistir, você vai aprender. Às vezes não dá para assistir tudo, né? Tem que parar um pouquinho, assistir depois, mas pode ter certeza que o Espírito Santo não vai deixar você se esquecer dessa parte que você aprendeu, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Pai, eterno Deus, agradecemos muito a Ti pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo, por essa divindade que está do nosso lado, que está falando ao nosso coração, mostrando o nosso caminho, e que Ele é o Consolador aqui, intercedendo e influenciando a vida dos Teus filhos. Agora abençoe aos demais, aos queridos que vão estar assistindo essa mensagem. Também abra a nossa mente, abra o nosso coração. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero que vocês orem por um assunto, tá? Que eu estava fazendo oração e eu me lembrei. É, uma- já algumas pessoas já me perguntaram e eu já li alguma coisa, mas eu ainda não entrei nessa área, apesar do mesmo equipamento que a gente tem para filmar, a gente já poderia fazer, que seria os podcasts, tá? Seriam áudios, áudios. Então, muitas vezes o vídeo você não consegue assistir, mas o áudio é mais fácil você assistir. O celular pode estar com a tela desligada, você pode estar com fone andando em vários lugares. Então, já falaram, pastor, por que que o senhor não faz esses conteúdos também em áudio? Porque fica mais fácil para ouvir. Em muitos lugares é a grande sensação, né? Não é só os vídeos, mas a sensação dos áudios também em podcast. Então, eu vou estar pensando, eu tenho relutado, na verdade. Acho que do mesmo jeito que eu relutei para fazer vídeo, e agora eu faço vídeo um atrás do outro, né? Todo dia.
mas o podcast também eu tenho relutado por isso. Ore para que Deus realmente me ajude com relação a isso e que essa plataforma, quando a gente conseguir, né, entrar nisso, possa alcançar talvez um outro grupo de pessoas que não está sendo alcançado desse jeito, tá bom? Mateus capítulo 12. Estou olhando ali para o sol, eu tenho que me preocupar, porque se o sol bater direto, a câmera não vai conseguir filmar, né? Mas acredito ali que o sol vai bater, mas tem a cortina vai estar segurando ali um pouquinho. Mateus capítulo 12. Queridos, Mateus capítulo 12 é o texto que fala do pecado contra o Espírito Santo. Tanto em Mateus capítulo 12 quanto em Marcos capítulo 3, que a gente vai lá, tá bom? Então, eu quero ler com vocês aqui. Diz assim, Mateus capítulo 12, versos 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Se você puder ir rapidinho em Marcos, capítulo 3, se eu não me engano, é Marcos, capítulo 3, já deixei separado aqui, Marcos 3, isso aí, versos 28 e 29, só a parte final diz assim, em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, né? Os pecados e blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, visto que é réu de pecado eterno. Bem, o contexto de ambos os textos fala de uma expulsão. Jesus expulsou, né? Um demônio curou a pessoa. E os fariseus falaram que Jesus estava sendo usado pelo inimigo para expulsar o próprio inimigo, né? Porque Jesus expulsou o demônio, curou uma pessoa também. E os fariseus falaram: isso aí faz pelo poder do mal, pelo poder de Beelzebub, né? Pelo poder dos demônios. E aí Jesus ele fala algo que é interessante. Ué, mas como é que se eu sou do demônio, como é que eu estou expulsando o demônio por ele? Uma casa dividida não existe. Então, peraí, como é que é isso? Se eu acabei de expulsar e vocês estão dizendo que eu estou expulsando por ele, pelo poder dele, e o inimigo é ele, como é que eu estou usando ele para expulsar ele? Aí Jesus vem. Vocês estão, né, resistindo, blasfemando. Era melhor ficar com a boca fechada do que falar besteira. Então Jesus ele falou: se eu expulso demônios por Beelzebub, então por que expulso os seus filhos? No verso 27. O contexto é esse: Jesus expulsou. Então, se eu expulso demônio, os seus filhos expulsam demônio por quem? Pelos Beelzebub também? Porque eles expulsam também demônios. E o povo não deveria gostar muito de Jesus, não. Mas, na verdade, queridos, deveria ser uma pessoa dessa, né? Olha só, se eu expulso demônios pelos demônios, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Então, Jesus, ele quer questionar, Jesus, ele, Jesus, ele quer questionar o que aqui? Que a gente certamente, olha só, se porém eu vos expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. E aí ele fala, né, verso 30, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Nesse contexto é que Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Primeiro, Jesus foi chamado de, vamos dizer assim, exorcista, mas porque usava os demônios. Aí Jesus disse: então seus filhos expulsam por quem? Por quem seus filhos expulsam? Se eu expulso pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vocês. Eu sou alguém especial, porque ou eu expulso pelo
Espírito de Deus, ou eu expulso pelo Beelzebul, como você falou. Mas se eu expulsar pelo Beelzebul, como é que. E aí, seus filhos? Então Jesus usou o raciocínio e quebrou. E ao quebrar isso, Jesus ele termina ali dizendo o seguinte: ó, por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, quando a gente lê esse primeiro texto, parece assim que todo pecado e blasfêmia você pode ser perdoado. Ali, quando está dizendo assim, serão perdoados aos homens, obviamente, se você pedir perdão, né? Se você confessar. Então, são coisas que estão intrínsecas ao pedir perdão. Não é simplesmente eu cometi pecado e Jesus já automaticamente já está dizendo que eu vou ser perdoado. Porque se eu cometo pecado e eu sou perdoado, qualquer pecado, então basta eu não pecar contra o Espírito Santo que eu vou para o céu. Vamos dizer assim, tá? Então eu não preciso ir à igreja, eu não preciso orar, eu não peco contra o Espírito Santo. Posso matar, posso roubar, posso adulterar, mas eu não preciso pedir perdão, porque vai ser perdoado. Jesus já disse que vai ser perdoado. Então não é isso que Jesus está querendo dizer. O que Jesus está dizendo é que todo e qualquer pecado pode ser perdoado. Será perdoado? Obviamente, se você buscar o perdão de Deus. Então, Jesus está querendo dizer que não tem nenhum pecado. Ao mesmo tempo que ele diz que não tem nenhum pecado, ele faz um jogo de palavras ali para dizer que não tem nenhum. Ao mesmo tempo que todos os pecados podem ser perdoados, há um pecado que não é perdoado. E é o pecado contra o Espírito Santo. Note que no verso 28, Jesus diz assim: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, sobre vocês. Então Jesus está dizendo: eu não estou expulsando demônios pelo Beelzebul, eu estou expulsando pelo Espírito de Deus. E se eu estou expulsando, o, o reino de Deus é chegado a vocês. Só que aí, nesse contexto, ele está dizendo: o pecado contra o Espírito Santo. Contra quem? Contra aquele pelo qual eu estou trabalhando, eu estou expulsando demônios, o pecado contra ele. Ou seja, parece que é algo que é rejeitar a influência do Espírito Santo. Não há de convir comigo? Ainda, obviamente, tem mais coisas para a gente conversar aqui, mas se você for ler aqui, o verso 31 e o verso 32, 31 e 32, é uma referência ao verso 28. Os líderes estavam resistindo a Jesus Cristo, e em vez de dizerem que era o Espírito Santo, eles estavam dizendo que era Beelzebul. Então Jesus está dizendo: olha, todos os pecados podem ser perdoados, todos, e serão perdoados, basta confessar. Mas o pecado contra o Espírito Santo, o mesmo que vocês estão dizendo que eu estou expulsando por Beelzebul, eles estavam chamando o Espírito Santo de Beelzebul. Não será perdoado. E aí, nesse contexto, né, fala nem neste mundo e nem no porvir. No original não existe a palavra porvir. No original, a palavra é uma ideia, assim, nem quando sofrer algo, uma ideia de expectação, algo que você vai expectar, né? Está esperando. E, obviamente, foi traduzido por porvir, porque realmente, olha só, nem neste mundo, ele está falando para um povo que era religioso, que aceitava o reino de Deus. Então, ali era Jerusalém, mas que teria o reino de Deus, o que seria então um outro mundo. Então, o texto quer dizer literalmente nem neste mundo e nem quando sofrer algo. Só que este sofrer algo é sofrer no sentido de punição ou condenação. Aí é mais voltado para a condenação. Então, a ideia é de uma expectação. Eu estou esperando a volta do Senhor. Estou esperando Jesus voltar. Eu e você.
Eles estavam esperando o Messias, eles estavam dizendo que aquele ali não era Messias. E Jesus estava mostrando que ele tinha o Espírito de Deus, que ele era alguém diferente, ele era ungido para isso, para fazer isso. Tinha o Espírito de Deus, então vocês estão pecando contra o Espírito Santo. Contra este tipo de pecado não vai haver perdão. É isso que Jesus está querendo dizer. A grande questão, queridos, tudo bem, pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Agora, o que é pecar contra o Espírito Santo? Será que é só dizer não para o Espírito Santo? Será que é dizer que o Espírito Santo é o Beelzebul, como eles estavam dizendo? Basta eu dizer isso, que eu pequei contra o Espírito Santo? A gente vê alguns textos da Bíblia, eu não vou ler, mas depois você pode ler, em Efésios 4, verso 30, fala, não entristeçais o Espírito Santo, não é isso? Esse texto ali, a palavra entristecer, é literalmente, eu separei aqui o verso não, a expressão, entristecer significa magoar, afetar com tristeza. E tem o sentido de angústia, ou seja, você causar angústia. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que eu consigo causar uma angústia no Espírito Santo? Porque magoar, entristecer, até você entende assim, né? Assim, mais fácil. Mas causar angústia. E eu fiquei pensando nos relacionamentos, né? Porque olha só, meu filho pode me entristecer quando ele me desobedece, quando ele quebra alguma coisa que não era para ter quebrado, e coisas, né? Mas não é isso que causa uma angústia. Concorda comigo? Não, ele quebrou alguma coisa, deixou cair o prato. Você fica triste e tal, mas não é bem angústia. Angústia é quando tem algo a mais. Então, o objetivo aí, quando fala, né, não entristeçais o Espírito Santo, é magoar, magoar. Não afetar com tristeza, no sentido de angústia. Mas isso aqui, queridos, não é pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque magoamos ele todos os dias. Ou não? Você não magoa, não? Você não erra nada? Nada? Eu erro. Eu luto para não errar. Peço perdão, mas magoo, causa angústia. Então, muitas vezes a gente fala, não, que pecado contra o Espírito Santo é só entristecer o Espírito Santo. Todo pecado a gente entristece. Ou não? Lógico que quanto mais a gente fizer, mais vai chegar aquele, vai se afastar. A gente diz que vai se afastar, que o Espírito Santo vai se afastar de Deus, da gente, né, na verdade. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo se afastou de Sansão. E no fim da vida ele orou e o Espírito Santo voltou. E aí? Então não é simplesmente o Espírito Santo se retirar da nossa vida. Ok? Por quê? Saiu de Sansão, a Bíblia diz lá. Não é, hoje não é o tema, não vou entrar lá na história, mas se você quiser procurar, lê a história de Sansão, você vai ver. O espírito saiu dele, foi embora, ele foi preso, perdeu os olhos, virou o bobo da corte, mas no fim da vida ele orou ao Senhor e o Senhor voltou. E a Bíblia bota ele, coloca ele como os heróis da fé. Um outro texto que muitas vezes a gente usa é aquele texto de Efésios. Efésios? Não, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Não apagueis o espírito. Essa expressão apagar, né, extinguir, é o sentido de apagar como se fosse um fogo, né? O Espírito Santo é um fogo também, né? O fogo do Espírito Santo é como se você fosse apagar o fogo, mas no sentido espiritual é mais do que simplesmente apagar, é abafar, sufocar a influência do Espírito Santo. Então, com certeza, quando a gente peca, a gente está tentando fazer o quê? Abafar, sufocar a influência do Espírito Santo. Concorda comigo, queridos? Então, esses dois textos nos ajudam a entender o que a gente não pode fazer contra o Espírito Santo? Ajudam.
mas eles em si mesmo não são literalmente a última resposta, como se fosse o pecado contra o Espírito Santo. Porque o grande problema é o pecado contra o Espírito Santo. Que pecado é esse? Que eu não vou ter perdão. Que os fariseus não estavam tendo perdão. Ou não teriam perdão. Porque qualquer pecado pode ser perdoado. Qualquer. Então, esses pecados causam tristeza, com certeza, em Deus, no Espírito Santo, no Pai, né? No Pai, Deus, Pai, Filho. Agora, Jesus diz: o que você falar contra o filho vai ser perdoado, mas contra ele não vai. Como é que a gente pode entender isso? Eu quero ler mais um pouquinho do texto aí do perdoado, porque essa palavra perdoado, eu fui procurar aqui e não é simplesmente a palavra perdoado. Olha só o sentido dessa palavra perdão, e aí a gente vai para o último verso, para o último texto, que não é nenhum desses que eu li. A palavra perdoado quer dizer literalmente no sentido de separação, de mandar embora, de ir, como se fosse o marido abandonando sua esposa, abandonando, deixar ir, não guardar mais. Tem um sentido, olha, tem muito significado nessa palavra, mas um deles é realmente perdoar. Um deles, o resto é diferente. Por que que é interessante a gente saber disso? Porque não é usado a palavra perdoar normalmente. A palavra que é usada para quando Deus perdoa a gente é um outro texto, tá? Está mais no texto de Marcos, tá bom? E ali, quer ver, Marcos? Marcos, o texto que a gente leu, perdão, de Marcos ali, o Marcos. Aqui, em verdade vos digo que tudo será perdoado. Essa palavra perdoado aí, a palavra é perdão que a gente conhece, que é no sentido de remissão de pecados, livramento da escravidão. Esse é o sentido, tá? São perdoados, são apagados como se nunca tivessem sido cometidos. E a gente usa, né? Não, Deus vai apagar, você vai viver como se nunca tivesse cometido aquele pecado. Isso é perdão. No caso deste aqui, toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas contra o Espírito Santo não será perdoada. Essa expressão perdoado aos homens e perdoada aqui tem uma luz a mais do que aquele lá de Marcos. Porque não é essa palavra de remissão, de como se nunca tivesse pecado, porque aquela palavra, se fosse aqui a palavra perdão também, seria assim: tudo o que a gente falou aos homens, né, serão perdoados, como se nunca tivesse pecado. Mas ao Espírito não vai ser perdoado, então vai ter sempre o pecado. O texto está querendo dizer isso se fosse essa palavra perdão. E é assim que a gente entende, porque a palavra perdão para nós é perdão. Em Marcos, o texto, Jesus ele começa, em verdade vos digo que tudo lhe será perdoado. Ponto. Aí essa palavra perdão é essa que nós conhecemos, ou o nosso sentido, de perdoar, de livrar da culpa, no sentido mesmo, remissão ou perdão dos nossos pecados, tá? Remissão da penalidade. E aí continua, os pecados e blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Aí vem aquela palavra de novo. Esse perdão aqui é diferente do primeiro perdão. Este perdão aqui, com relação ao Espírito Santo, é igual ao perdão lá de Mateus, tá? E que palavra é essa? É justamente o que eu estou falando. Deixar, mandar embora, deixar ir, não guardar mais. Pode ser o marido que abandona a sua esposa, abandonar, né? Então, note que ele também pode significar perdoar, mas o sentido ali é um outro, diferente deste.
Entende? E aqui, nesse texto especificamente, Jesus está querendo dizer o seguinte: todo pecado, e blasfêmia, pecado a gente viu ontem, né? Errar o alvo. Todo erro de alvo, todo. E blasfêmia é você falar uma palavra injuriosa, uma calúnia contra alguém. Normalmente a gente diz que é a Deus, mas blasfêmia. Tudo que você fizer vai ser perdoado. Esse serão aí está colocado, né? Perdoado. Esse perdoado é literalmente pode ser partir, deixando algo para trás, pode ser aí sim perdoar, deixar de lado uma dívida. O perdão é deixar de lado uma dívida aqui. Não é simplesmente perdoar como se nunca tivesse pecado. Porque o objetivo é remover a culpa que resulta da transgressão. A transgressão não é desfeita, mas a culpa que resulta da transgressão é perdoada. Então, note, a culpa ou a transgressão não desaparece. Não é igual ao outro, como se nunca tivesse existido. Existe a culpa, mas você é livrado da culpa. Existe o erro não apaga. Então Jesus está querendo dizer o seguinte, que os erros, né, cometidos aos homens podem ser tirado a sua culpa. Ou seja, não vai ser imputado, pode ser retirada a culpa. Entende? Pode deixar de lado a dívida. Então a gente pecou, a gente tem uma dívida. Pode ser retirada essa dívida. Só a dívida. O erro ainda continua, mas foi retirada a dívida. Todo pecado pode ser retirado a dívida. É isso que Jesus está querendo dizer. Mas, se você pecar contra o Espírito Santo, essa dívida que eu e você temos do pecado não vai ser retirada. É isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer que o pecado contra o Espírito Santo não vai ser retirado a consequência. Ou seja, significa em que a consequência da minha dívida vai continuar. E por que a minha dívida vai continuar? Por que se eu falar contra o filho, falar contra outras pessoas, a consequência dos meus atos podem sair? E por que se eu falar contra o Espírito Santo, se eu injuriar o Espírito Santo, a minha consequência não vai ser tirada? Percebe como é um pouquinho diferente do que foi traduzido por perdão? Isso também significa perdão, mas é mais nesse sentido do que no outro. É tirar a consequência. Sabe quando o policial, você parou, tá autuado, né? E o policial vai te dar uma multa e ele olha assim: eu vou te dar uma chance? Vai. Você vai até meio desorientado? Ou eu vou te dar só uma repreensão verbal? Você escapou de uma multa e você vai, obrigado, senhor, que eu não perdi ponto na carteira. É, talvez para a gente entender seria isso aqui agora. Jesus está falando nesse sentido. Ele não está simplesmente pegando os nossos pecados e jogando nas profundezas do mar, em que é nos outros contextos, tá? Mas nesse aqui ele está dizendo, você tem pecado. Qualquer coisa que você fizer, tem o pecado e tem a consequência desse pecado. A culpa eu posso tirar. Você vai ser tirado a culpa. Aí acaba traduzindo por perdão, mas é tirar a culpa. Mas se você falar contra o Espírito Santo, não vai tirar a culpa. Então, por que não vai tirar a minha culpa? Se eu sou culpado. Porque eu e você já somos culpados, concorda comigo? Somos pecadores, já somos culpados. É literalmente, olha só, deixar alguém e abandoná-lo aos seus próprios anseios, de modo que todas as suas reivindicações são abandonadas. Então, Jesus está querendo dizer que se eu pecar contra o Espírito Santo, eu vou ser deixado. Aí sim, eu já falei sobre arrebatamento secreto. Aí sim, é literalmente deixados para trás. Aí sim é deixados para trás. Porque no original é essa palavra perdoado é deixado para trás. Então, se você pecar contra o filho, contra o homem,
Você não vai ser deixado. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, você vai ser esquecido. Você vai ser deixado porque você tem a culpa. E aí, eu fui procurar que texto eu poderia falar do Espírito Santo para eu entender isso. Abra aí em Mateus não. Tô lendo aqui e eu não consigo falar a palavra, é mole? João capítulo 16. João capítulo 16. Queridos, é importante saber disso porque isso vai permear tudo na nossa vida. Ou tem perdão para todos os pecados, ou não tem perdão. Porque se tem para todos, até contra o Espírito Santo teria que ser perdoado. Por que que não? Então, o texto não está falando simplesmente de perdão, de remissão, porque quando Jesus fala no sentido de como se nunca tivesse pecado, aí ele fala que todos os pecados serão perdoados, se você confessar. Mas no contexto lá de Mateus, ele é mais específico. Ele não é simplesmente, ele não usa essa palavra perdão. É, ela também pode significar perdão porque é livrado de uma dívida. Você vai ser livrado da dívida. A dívida está contigo. Só que se você pecar contra o Espírito Santo, a dívida não vai sair, vai continuar com você. O outro perdoou a dívida, aí por isso fala de perdão. Mas o objetivo é mostrar que você está em dívida. Você é o culpado. Você está errado. Então você ia ser condenado. Mas a dívida pode ser perdoada como? Retirando a culpa da transgressão. É isso que é o texto de lá de Mateus. Só que, ao mesmo, parece que Deus está fazendo aí então um favor, né? Ele está fazendo um favor. Se eu pecar contra o filho e contra os homens, Deus fará um favor. Se eu pedir, ele vai retirar a culpa. E aí eu posso ser salvo. Mas se eu pecar contra o Espírito Santo, ele não vai retirar a culpa. Já que eu tenho a culpa, fica com ela. E aí a gente se perde, porque o que é pecado contra o Espírito Santo? Então, quer dizer, se alguém expulsar demônios, eu tenho que aceitar que é Deus, literalmente. Então, se eu ver um pastor na televisão expulsando demônios, se eu disser que é pelo poder de Beelzebub, como alguns acabam falando, eu estou fazendo igual aos fariseus, eu estou pecando contra o Espírito Santo? Não. Vamos ver a missão do Consolador? Atos não, é João 16, verso 8. Está falando do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o verso 13, João 16, 8 e agora 13. Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas de tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Bem, queridos, qual é a missão do Espírito Santo? Uma das atribuições do Espírito Santo, quando ele vier, verso 8. Convencerá. Essa palavra convencer é literalmente trazer à luz, expor, corrigir, repreender severamente, mostrar para alguém a sua falta, por meio de evidências condenatórias, trazer à luz, refutar as coisas. Ou seja, qual é a função do Espírito Santo? Convencer, mostrar a mim e a você aonde está o erro. Então, presta bem atenção nisso aqui, do que eu vou te dizer agora. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Bem, eu me afastar de Deus. Todo pecado é se afastar de Deus, ou não? Ou você peca do lado do Papai do Céu? Hein? Impossível. Você olhar os anjos dos céus, se você conseguisse a visão, tivesse a visão celestial, olhasse o céu inteiro, não, eu vou pecar agora na frente de todo mundo. Duvido. Se você tivesse a visão do céu. Não, é porque a gente não quer. Não pode sufocar a influência do Espírito Santo, é porque você vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando.
Anda, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho vai se lembrar dele. Quanta gente se afasta de Deus e lá no fim da vida volta? Então isso não é pecado contra o Espírito Santo. Não é. O pecado contra o Espírito Santo convencerá. Qual é a missão do Espírito Santo hoje na minha vida? Ele me convencer do meu erro. Moisés, você errou. Filho, você errou. Aí está aqui. O que é convencer? Por meio de evidências. Ele me mostra que eu errei. Ele traz à luz, ele expõe, ele repreende em alguns momentos severamente. Está aqui. Mostrar para alguém a sua falta. Não é isso que o Espírito Santo faz, Moisés? Você errou nisso, filho. Sim, entendi que o Espírito Santo me mostrou meu erro. O que eu tenho que fazer? Pedir perdão. Quando eu peço perdão, todo pecado vai ser perdoado. Aí é perdoado. Aí é a palavra perdão daquele verso no 28, logo no início, daquele primeiro perdão lá, quando Jesus diz, Marcos 3, 28, que a palavra ali, perdão, é livramento da escravidão, livramento da prisão, remissão ou perdão dos seus pecados. É isso que a gente quer. Porque o exemplo que eu contei lá do guarda, você não foi perdoado. Você não foi perdoado. Você apenas não vai pagar a multa. E para você já é muita coisa e para mim também. Mas é muito diferente do guarda falar, filho, vai e não peques mais. Guarda nenhum vai fazer isso aí. Quem tem condição para fazer isso é o juiz. Você vai dar, não, eu estava assim, eu estava assado e tal, e tal, e tal. E aí o juiz, tá bom, eu aceito as suas reivindicações. Mas o guarda não vai fazer isso. O guarda só vai dizer, tá, você pode ir, vou te livrar da culpa. Mas a gente acha que é perdão também. Não vou pagar, graças a Deus. Então, queridos, note, quando não é eu resisto, não é eu sufoco o Espírito Santo, quando eu não peço perdão, eu estou rejeitando o convencimento do Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele me convence do pecado e depois, no verso 13, ele me guia na verdade. Para ele me guiar na verdade, ele tem que me convencer dos meus erros. Então, a missão do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu e você estávamos no mundo e agora a gente não está. Então, ele nos convenceu do nosso pecado, da justiça e do juízo. Fomos batizados, eu fui batizado. Muitos que vão estar me assistindo foram batizados. Então, foi convencido. E agora mudou. E agora ele guia a gente na verdade. Quando eu, estou até fechando aqui, quando eu não aceito o convencimento, ele me expôs à luz. E nesse sentido é o que Jesus está querendo dizer lá para os fariseus: filhos, como é que eu expulso demônios pelo Beelzebul? E os filhos de vocês expulsam por quem? Se eu estou mostrando para vocês que pelo Espírito de Deus que eu estou expulsando demônios, então o reino de Deus está sobre vocês. Se eu estou convencendo vocês, se o Espírito Santo está mostrando para vocês que eu estou sendo usado por Deus para expulsar demônios, como é que vocês dizem que eu sou o demônio? Então, todo o pecado que vocês cometerem, a todos, ao homem, sabe, vocês podem ser perdoados. Mas se vocês continuam, não é a expressão resistir como se fosse a cada dia, mas se vocês não aceitam um convencimento do Espírito Santo, e esse convencimento, pastor, é de uma hora para outra? Aí, queridos, é lógico. Do mesmo jeito que roubar um lápis é uma coisa, roubar 1 milhão no banco é completamente diferente, mesmo sendo roubo e sendo erro. Mas quanto maior o tamanho do pecado, mais longe o seu coração está. Agora, pecado contra o Espírito Santo é não aceitar o convencimento da parte dele. Por isso, você não pede perdão. Você não aceitou. O Espírito Santo te mostra, Moisés, você errou nisso, nisso, nisso.
Eu não errei nada. Eu não vou pedir perdão. Isso eu não errei, não. Aí sabe o que acontece? Se você morrer, morreu sem perdão. Porque pecado contra o Espírito Santo não é só se afastar de Deus, não é aquilo, não é você saber que não tinha que pecar e pecou. Mas todo pecado é porque justamente você sabia que não tinha que pecar e pecou. Ou não? Todo pecado, queridos. Você cometeu pecado, você sabia que não tinha que pecar e pecou. Isso não é pecado contra o Espírito Santo. Se for, eu e você todos os dias fazemos isso. Pecado contra o Espírito Santo é você não aceitar o convencimento dele. Se você não, quando é que eu aceito o convencimento do Espírito Santo na minha vida, pastor? Quando eu ou dobro meus joelhos, ou eu em lágrimas, eu peço perdão pelos meus pecados. E não é genérico, não, porque eu não cometo pecado genérico. Eu sei o que eu pequei, então eu tenho que confessar o que eu pequei. Ah, Senhor, me perdoa meus pecados. Perdoa o quê? Se eu matei alguém, eu tenho que orar. Senhor, eu matei fulano. Me perdoa, me perdoa. Me ajuda a não matar mais ninguém. Não é assim, eu cometi aquilo, mas na hora, Senhor, perdoa meus pecados. Isso. O Espírito Santo te convenceu de quê, querido? De nada, né? Porque isso não é convencimento, tá? Então, pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado que você não deixou o Espírito Santo te convencer. Quando é que o Espírito Santo te convence? Quando você aceita o que ele falou e você muda a vida. Como? Pedindo perdão. O Espírito Santo pode ter, e eu termino com isso. O Espírito Santo mexeu no seu coração, te convenceu da verdade. Você pediu perdão, você orou, você clamou e você caiu de novo. Isso é pecado contra o Espírito Santo? Depende. Se você pedir perdão de novo, não é. Se você não pedir perdão, você já sabe. Qualquer pecado, por menor que seja, sem perdão, sem pedir perdão, é contra o Espírito Santo. Porque a função dele é apenas uma na sua vida de maneira especial. Primeiro, te convencer do erro. Depois que ele te convence, ele te guia na verdade. Então, neste caminho, nesta caminhada, a gente vai cair muitas vezes. Filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Mas nós temos um advogado no céu. E quem me convence desse advogado que está lá no céu? O Espírito Santo. Filho, peça perdão de novo. Pastor, eu não tenho vontade de pedir perdão. Só em você falar nisso, significa que o Espírito Santo está mexendo no seu coração. Muitas vezes, queridos, eu já dobrei o joelho sem pedir, sem sentir vontade. E a primeira coisa que eu falo, Senhor, eu sei que eu preciso pedir perdão, mas eu não estou sentindo vontade. Coloque em mim. Toda vez que eu falava isso, vinha algo no meu coração que aí eu começava a chorar, sabe? Porque pedir perdão assim com raiva, me perdoa, Senhor. Isso não é perdão, tá? Então nunca se esqueça, pecado contra o Espírito Santo é não pedir perdão a Deus. Simplesmente isso. Porque tudo que você pedir perdão a Deus será perdoado. Até contra o filho, até contra o pai. E por que não contra o Espírito, pastor? Porque é o Espírito que te convence. Se você não pediu perdão, automaticamente você pecou contra o Espírito e você morreu em pecado. Pode ser roubar um lápis, uma canetinha, uma coisa boba. Mas se você não acha que precisa se arrepender, você vai morrer em pecados. Se você, o maior crime que você cometeu na face da terra, monstruoso, você virou um monstro, você é um Hitler. Mas se você pedir perdão a Deus, ele pode te perdoar. Hitler ficou quantos anos no poder? O rei Manassés fez muito mais do que o Hitler e era do povo de Deus. Ficou 52 anos reinando em Israel. Se arrependeu no fim. E Deus perdoou. Então, queridos, qualquer pecado pode ser perdoado. Por que não contra o Espírito Santo?
porque é Ele que te convence para você pedir perdão. E se você não pediu perdão, como você vai ser perdoado? Então Jesus quer dizer o seguinte: se você não pedir perdão, porque vocês estão vendo o Espírito Santo, falando para os fariseus, vocês estão vendo que o Espírito Santo está me usando, e vocês estão resistindo a Ele, vocês estão dizendo que não é Ele, então este pecado não tem perdão. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus Pai querido, estamos terminando este momento. Abençoe a cada um de nós e nos ajude, Senhor, a buscarmos de Ti o perdão. Nos ajude a nunca esquecermos que é o Senhor, o Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado. Não nos deixe, Senhor, morrer nos nossos erros. Salva-nos para o Teu reino e nos ajude a buscarmos a nossa vida, a mudarmos a nossa vida a cada dia. Em nome de Jesus, amém.